Vamos dar início, então, à nossa resolução de exercícios. Agora faremos a correção das nossas atividades sobre multiplicação, divisão e potenciação com radicais e as expressões numéricas. O exercício 9 nos diz: efetue as multiplicações dos radicais a seguir, simplificando o resultado sempre que possível. Então, vamos lá na letra A. Então, primeiro a gente utiliza a propriedade e reúne, os três valores que estão multiplicando dentro de um mesmo radical. 5 vezes 10, 50, vezes 3, 150. Para simplificar a raiz de 150, então, nós precisamos fazer a sua decomposição. Então, está ali a decomposição do 150 em fatores primos. Logo, 150 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Agora, lembrem que a raiz quadrada do 5 ao quadrado, eles se anulam, né? A raiz anula a potência e esse 5, então, pode sair para fora da raiz. Então, eu fico com 5 vezes a raiz quadrada de 6, que é o 2 vezes 3, que sobraram dentro do radical. Na letra B, começamos igual, reunimos os produtos dentro de uma mesma raiz. Na sequência, resolvemos essa multiplicação e chegamos na raiz cúbica de 72. Fazemos a decomposição do 72 em fatores primos, então nós temos que 72 é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Observe que nós estamos calculando a raiz cúbica. Então, nós podemos fazer a simplificação daquele 2 ao cubo. Então, corto a raiz com o expoente e ele cai para fora da raiz. E sobra somente a raiz cúbica de 3 ao quadrado, que é 9. Na letra C, nós temos o produto, raiz de 3 vezes e dois termos dentro do parênteses. Então, a gente tem que usar a propriedade distributiva, também conhecida como chuveirinho. Então, vamos lá. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E raiz de 3 vezes menos raiz de 6 é menos a raiz de 18. O 9 tem raiz exata, que é 3. E a raiz de 18, a gente faz a fatoração. Decompõe o 18. Então, eu tenho que 18 é a mesma coisa que 2 vezes a raiz quadrada, a raiz de 3 ao quadrado. Logo, eu faço a simplificação desse 3 ao quadrado com a raiz, ele cai para fora da raiz e sobra só 3 menos 3 raiz de 2. A letra D segue exatamente o mesmo procedimento. Raiz de 5 vezes 2 raiz de 5. Ficamos com 2 raiz de 25. Raiz de 5 vezes menos raiz de 10, que é menos raiz de 50. 25 tem raiz exata, que é 5. 2 vezes 5, 10, menos a raiz de 50. Aí fazemos, então, a decomposição do 50. Então, ele é a mesma coisa que 2 vezes 5 ao quadrado. E aí, simplificamos, então, a raiz quadrada do 5 ao quadrado, que fica só o 5 fora da raiz. E o 2 permanece na raiz. Então, nós temos 10 menos 5 raiz de 2. A questão 10 pede para que a gente efetue as divisões e simplifique, então, o resultado sempre que possível. Então, reunimos o 150 e o 2 dentro de uma só raiz. Então, ficamos com a raiz de 150 dividido por 2, que é a raiz de 75. Realizando a decomposição do 75, a gente obtém 3 vezes 5 ao quadrado. E fazendo a simplificação dessa raiz com o 5 ao quadrado, o 5 cai fora da raiz e nós obtemos 5 raiz de 3. Na letra B, o mesmo procedimento. 400 dividido por 5, que dá 80. Aí fazemos a decomposição do 80, que dá 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5. Então, esses 2 ao quadrado, eles simplificam e vão para fora da raiz, ficando 2 vezes 2, vezes a raiz de 5. Logo, 4 raiz de 5. Na letra C, agora nós temos uma raiz cúbica. Então, 270 dividido por 5, que dá 54. Fazemos a decomposição do 54, que é 2 vezes 3 ao cubo. Como trata-se de uma raiz cúbica, então eu posso fazer a simplificação com esse 3 ao cubo. Ele cai fora da raiz e sobra apenas a raiz cúbica de 2. Raiz cúbica novamente, 96 dividido por 2, que dá 48. Decompõe o 48 e obtém 2 ao cubo vezes 2 vezes 3. Observem que ficou um 2 sozinho. Na decomposição do 48,
eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2/4. Mas como eu estou trabalhando com uma raiz cúbica, então eu preciso deixá-lo elevado ao cubo para que eu possa simplificar. Então, eu deixei 2 ao cubo vezes 2. Deixei um 2 separadinho. E vezes o 3. Então, esse 2 ao cubo simplifica, cai fora da raiz, e sobra dentro da raiz 2 vezes 3, que é 6. E o último, 160 dividido por 5, que dá 32. Quando nós decompomos o 32, dá exatamente 2 elevado à quinta. Eu corto, então, esse expoente com essa raiz e sobra somente o 2. Então, é um valor que tem uma raiz quinta exata. Exercício 11 da avaliação nacional COC. O volume de um paralelepípedo reto retângulo, representado por V, pode ser calculado pelo produto das medidas das arestas A, B e C. Ou seja, o volume é igual a A vezes B vezes C. Se as arestas A, B e C medem, respectivamente, a raiz de 50 mais a raiz de 18, raiz de 8 mais raiz de 32 e 3 centímetros, qual será o volume, então, desse paralelepípedo? Então, vamos lá. A fórmula é A vezes B vezes C. Substituo raiz de 50 mais raiz de 18 no A, raiz de 8 mais raiz de 32 no B, vezes 3, que é o C. Aqui nós vamos fazer a simplificação antes de qualquer cálculo. Então, eu vou fazer a decomposição do 50, do 18, do 8 e do 32. Olha lá. A do 50 ficou 2 vezes 5 ao quadrado, 18, 2 vezes 3 ao quadrado, o 8, 2 ao quadrado vezes 2, e o 32, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Lembrando que tudo é raiz quadrada, por isso eu busco o expoente ao quadrado. Agora, todos aqueles termos que estão ao quadrado saem da raiz. Então, eu fico com 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 mais 4 raiz de 2. Tudo isso vezes 3. Então, percebam que aqui eu ainda não preciso resolver a multiplicação. Eu posso primeiro fazer as somas que estão dentro do parênteses, por serem termos semelhantes. Então, 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 é 8 raiz de 2. 2 raiz de 2 mais 4 raiz de 2 é 6 raiz de 2. Tudo isso vezes 3. Realizando a multiplicação, então, eu multiplico os números de fora e, separadamente, os números de dentro das raízes. 8 vezes 6 vezes 3. 8 vezes 6, 48. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Tudo isso vezes 3. 48 vezes a raiz quadrada de 4 é 2, vezes 3. 48 vezes 2 vezes 3, então, 288 centímetros cúbicos, e a alternativa correta é a letra A. Próxima questão, agora sobre as expressões. Simplifique as expressões numéricas dadas. Então, vamos lá. Eu tenho a raiz de 18 e na frente eu tenho a raiz de 2 multiplicando os valores que estão dentro do parênteses. Então, vamos resolver primeiro a decomposição da raiz do 18, ok? Para poder simplificá-la. Então, eu decompus o 18 como 3 ao quadrado vezes 2 e repeti todo o restante, para depois eu fazer as multiplicações. Então, esse 3 ao quadrado simplifica, ele cai fora da raiz, então fica 3 raiz de 2. E repetir novamente o restante. Agora, eu vou usar a propriedade distributiva e fazer a multiplicação. A raiz de 2 vezes 2 e a raiz de 2 vezes a raiz de 2 que está dentro do parênteses. Então, nós temos menos raiz de 2 vezes 2, que é menos 2 raiz de 2, e menos raiz de 2 vezes mais raiz de 2, que é menos raiz de 4. Observem que nós temos os dois primeiros termos semelhantes. 3 raiz de 2 menos 2 raiz de 2 é 1 raiz de 2, e a raiz quadrada de 4, que é 2. Na letra B, nós temos uma raiz cúbica dentro de uma raiz quadrada. Então, eu vou resolver primeiramente essa raiz cúbica. A raiz cúbica de menos 27 é menos 3. E na segunda parte, nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos. 2 mais raiz de 5 vezes 2 menos raiz de 5. Usando a regrinha, então eu tenho o quadrado do primeiro termo, que é 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é a raiz de 5 ao quadrado. Então, fazendo o joguinho de sinal dentro da raiz, eu fico com 4 menos 3,
mais 2 ao quadrado, que é 4, e a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, faço a simplificação, sobra só o 5. Resolvendo a continha de dentro da raiz, 4 menos 3 é 1, e lá fora, 4 menos 5 é menos 1. Raiz quadrada de 1 é 1, então eu fico com 1 menos 1 igual a 0. E a questão 7, também da avaliação nacional COC, ele quer saber qual o valor daquela expressão. Então, observem que na parte de cima da fração, nós temos novamente o produto da soma pela diferença de dois valores. Isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Então, eu fico com 4 ao quadrado, que é o primeiro termo, menos a raiz de 3 ao quadrado, que é o segundo termo. Resolvendo, então 4 ao quadrado é 16, e a raiz de 3 ao quadrado eu simplifico, sobra só o 3. 16 menos 3 é 13, e 13 dividido por 13 é 1. E a raiz cúbica de 1 também é 1. Logo, a alternativa correta é a alternativa B.